Fala galera, Guilherme do site Bike Tribe, como é que vai, Cadinho? Tamo junto, irmão. 100%? Mais uma, tamo aí. Bom galera, mais um Café com Bike aí e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Cadinho, eu fiquei bastante entusiasmado lendo lá o artigo, que eu vou até comentar com a galera aqui, um artigo que nós lemos no site mountainbike.es. É um dos sites que nós seguimos aí, um dos mais legais do mundo sobre mountain bike, mountainbike.es. E o autor, ele vai falar sobre os 4 fundamentos mais importantes do mountain bike. É isso mesmo? É isso aí. Show. Então vou passar o cafezinho lá, já estou voltando. Tá até aqui, ó. Valeu. Valeu, galera. Bom, galera, então, esse artigo que nós vimos lá no site mountainbike.es, ele é muito interessante porque o autor, eu nem peguei o nome do autor aqui, mas depois eu vou copiar lá e vou mostrar para vocês, vou deixar nos comentários aí o autor e vou colocar o link para o artigo também. Bom, Cadinho, eu achei interessante porque ele diz que o mountain bike ele tem 4 pilares básicos, que são a resistência, a potência, a técnica e a escalada. O que você acha dessa divisão que ele fez dos pilares do mountain bike? No futebol a gente chamaria de fundamentos. Fundamentos, né? O que você acha disso aí? Eu acho que pode ser até chamado de fundamentos também, tá, Guilherme? Porque a gente trabalha como se fosse fundamentos também. Isso. Entendeu? Você pode subdividir a questão de cada um deles, né? Você pode pegar a resistência e trabalhar. Qual tipo de resistência? Resistência aeróbica, anaeróbica, tá? Dentro da técnica, qual é a técnica que você vai querer? Você vai trabalhar técnica de descida, técnica de subida, técnica de XCO. Então você pode pegar cada um dos 4 fundamentos, que a gente pode chamar de macro fundamentos, e dividir em subfundamentos. Sub-itens. E colocar, por exemplo, a escalada, né? Se você tem uma escalada de inclinação muito elevada e tem uma escalada longa, né? A gente pode dividir essas histórias aí. O que é importante a gente ressaltar é que a resistência é dessa parte aí, não sei se você concorda, no mountain bike é o que o pessoal mais trabalha. É o pessoal mais trabalha, entendeu? É verdade. E aí o que acontece? Fica todo mundo trabalhando num platô de estagnação. Fica todo mundo trabalhando muita resistência, que são aqueles treinos de endurance, os caras ficam girando. Aí a gente já falou daquela questão da zona 3, que é a zona cinzenta. O cara entra muito ali, porque aí junta um grupinho, puxa um pouquinho e anda na zona 3, atingindo um pouquinho de zona 4. Ele sente a melhora, mas essa melhora é limitada em 2 meses. 2 meses você tem ganho de sistema aeróbico. Depois disso, a gente tem que começar a fazer a variação do treino, porque senão está ganhando. O autor, ele fala lá no artigo, Cadinho, que para cada um dos pilares há treinamentos específicos para serem realizados. Sem dúvida. Para desenvolver cada fundamento, existem treinamentos específicos para aquilo. Eu, inclusive, percebo lá nas suas planilhas que você propõe para os alunos, para mim e para os outros alunos, sempre tem lá, agora você está treinando esse fundamento, agora você está treinando aquele fundamento. Sem dúvida. Não é verdade? Há muita diferença no tipo de treinamento para cada um dos fundamentos? Existe a diferença e existe, eu tenho que chamar até de linkar, né? Existe assim, os treinamentos que eles são preparatórios para se realizar outra etapa. Então você tem que se preparar para poder entrar numa série para você não queimar a etapa, né? A diferença básica é volume e intensidade. Volume e intensidade são 2 pilares de controle que a gente tem. Eu tenho controle de carga. 2 parâmetros de controle. 2 parâmetros de controle de carga. O controle controla a carga através de volume, o controle da carga através de intensidade. Isso. Entendeu? E o que é muito dito, que todo mundo sabe disso muito bem, é que você não consegue trabalhar os 2 parâmetros em índice muito elevado. Você não pode trabalhar volume muito alto e intensidade muito alta. Tem que sempre haver um contraponto entre os dois. Quando você sobe a intensidade, você diminui o volume. Ou vice-versa, quando você sobe o volume, você diminui a intensidade. É verdade. E aí eu achei interessante também, gostaria que você comentasse um pouco, que ele fala o seguinte: o volume de treinamentos, o volume e intensidade de treinamento para trabalhar cada momento, ou seja, cada um dos 4 pilares, ele vai levar em consideração algumas variáveis, como por exemplo, o período do ano que o cara está, as competições-alvo e as deficiências de cada atleta. Então são 3 pontos que ele sugere que o treinador considere para determinar o tipo de treinamento para atacar um dos 4 pilares. Então vou repetir aqui, ó. o período do ano, a competição-alvo e a condição do atleta. É isso mesmo ou você incluiria mais alguma coisa? Eu acho assim, por exemplo, você pensar no volume
associado ao período do ano tem a ver pra caramba. Ou seja, a gente sempre trabalha, por isso que a gente faz o planejamento. O treinador ele entra fazendo planejamento. Então, durante o ano, qual que é a competição-alvo que o atleta tem? A nossa competição-alvo é lá em julho, é Sertão Diamante. Então, o que nós vamos buscar? O pico de performance que aconteça lá no meio do ano. Entendeu? Então, nós vamos escalar ou escalonar também, pode ser chamado assim, os degraus, né, a serem trabalhados, essas qualidades. Vamos subir nos degraus. Cada período do ano a gente trabalha uma etapa distinta que está longe, por exemplo, da fase de competição-alvo lá, a gente vai usar uma qualidade inferior. Chegando próximo, a gente vai melhorando, aperfeiçoando essas qualidades que são as melhores das capacidades de VO2, melhores de força, de resistência anaeróbica, de resistência específica ou de a própria potência também. Isso aí que você está falando, ele faz um link com outro ponto importante que o autor considerou no texto dele, que é o seguinte: quem vai ter a visão de onde encaixar cada período desse é o treinador. Sim. Porque o treinador ele vai conseguir ter a visão do todo, do ano todo do cara. Exatamente. O atleta muitas vezes ele começa, que faz o seu planejamento independente, ele começa a focar em períodos específicos sem ter a visão do todo. Então muitas vezes ele tem uma prova daqui 2 semanas, mete pau para aquela prova. Passa aquela prova, ele já visualiza a prova lá da frente e esquece tudo que foi treinado para trás e tudo que ele tem para frente. Então ele começa a ter micro-alvos. O treinador é o cara que vai ter a visão do macro-alvo. Como é que isso funciona? A gente, como eu te falei, a gente pega a competição-alvo e você vai trabalhar dentro daquele objetivo e nós vamos definir nas cargas, vamos subindo as cargas de intensidade paulatinamente, progressivamente. Então você não pode sair, por exemplo, do período de base, você fez uma base muito forte e entra na série forte logo em seguida. Não, a gente tem que ir adaptando a frequência de trabalho dessa intensidade muito forte, porque senão acontece o seguinte, Guilherme, uma linguagem fácil de entendimento, para a gente não ficar falando esses termos técnicos, por exemplo, as cargas negativas, a gente quando treina, você produz carga positiva e carga negativa. O atleta ele está carregado de carga negativa. Então, quando você passa a outra etapa, você tem que tentar levar menos carga negativa. E você vai levar na próxima etapa para ir chegando lá perto do Sertão Diamante, levando mais cargas positivas, acumuladas. Eu não quero que você acumule carga negativa. Eu vou limpando essas cargas negativas através da elaboração dessas intensidades, dessas variáveis de carga. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai subindo devagarzinho o seu upgrade, que seria, vamos falar dessa linguagem assim, essa supercompensação. Os princípios de treinamento têm vários nomes. Então eu vou te dando um upgrade devagarzinho. Eu vou dando upgrade, tira a carga negativa, Guilherme, dá upgrade, tira a carga negativa. O que um atleta normalmente não consegue ver, o cara que treina sozinho, como você falou, é que ele vai dando carga pau, aí ele vai acumulando carga negativa. Ele vai chegar lá na competição principal dele, passando por essas competições menores, e até fazendo bonito nessas competições regionais e tal, mas quando ele chega no alvo lá, ele já está cansado, ele produziu muita carga negativa, ele não conseguiu limpar o corpo dele. É exatamente isso que o autor fala, que o atleta, quando ele não tem um planejamento elaborado, ele vai tentando chegar na performance máxima em todas as provas. Exatamente. E aos poucos, ao invés dele ir subindo para chegar na competição alvo bem, ele vai, na verdade, decrescendo. E aí, Cadinho, tem uma última consideração que ele faz aqui, que é a seguinte: desses 4 pilares, que são resistência, potência, técnica e escalada, 3 delas é possível treinar indoor. Você concorda? Sim. A única que não é possível treinar indoor é a técnica. Aí não tem jeito. O cara tem que ir pra trilha. Não tem jeito. Tem que ir pros rock garden, tem que ir pros slalom, tem que ir pros single track, pros off-camber. E a gente vê cada dia mais, você está falando aí, porque tem acontecido muito problema de assalto noturno em várias diversas cidades. Eu acho que é muito legal esse toque que você está dando, porque o cara treinar no rolo ou treinar na spinzinha que ele tem dentro de casa, numa bike de spin estacionária, ele vai ter a mesma eficiência do trabalho. Pode fazer, tranquilo, pode fazer, vai ser muito bem realizado se você fizer organizar essas cargas, igual você falou, vamos fazer um treino de potência. Treino de potência está lá reguladinho, ele pode trabalhar uma intensidade muito alta, tacar carga na bicicleta, usar isso no rolo. Observação de leigo agora, só para você tirar a dúvida, para a gente finalizar. Treino de resistência na bike estacionária ou no rolo. É o mesmo princípio da rua. É treinar com intensidade baixa e mais tempo. Isso, a resistência aeróbica, trabalhar o sistema aeróbico. Ótimo.
Treino de potência, ele pode fazer todos os intervalados dele na bike estacionária e na bike de spinning. Na bike de spinning. Na bike spinning ou no rolo. Ou no rolo. Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, como é que funciona o treinamento de escalada numa bike estacionária ou num rolo? Então, Guilherme, a gente simula como se subisse uma montanha muito longa. Então, ao invés de você fazer os treinos igual o treino de potência, que são os tirinhos curtinhos, o treino de escalada vai ser aquele treino que o cara sobe 20 minutos ou acima de 15, ele vai começar escalonando, né? Então ele sobe a primeira vez 10 minutos, aí na próxima semana ele sobe 15 minutos, na próxima semana ele sobe 20 minutos, mas ele vai usar uma carga pesada longa. Como marcha pesada longa, ele vai andar 20 minutos como se fosse subir um morro bem longo. Usando mesmo. A marcha mais pesada da bike. Mais pesada. E simulando a montanha. E simulando a montanha. E aí, consequentemente, a cadência vai ser menor. E aquele negócio, lembra aquela história do cara controlar isso? Como é que eu sei que eu tô fazendo que tá pesado? É aquela frase, né? Vai falando aquela frase, ou então rezando. Se você conseguir rezar um Pai Nosso até o final... Você tá treinando fraco. Tá treinando fraco. Então tem tem que parar no Pai Nosso que está... Ali você tá treinando bem. Tem que ficar ofegante. A questão do controle do oxigênio é muito interessante. Você saber que se você entrou no sistema anaeróbico. Então a escalada ela é bem anaeróbica, né? É onde que muda, né? Os homens os meninos dos homens, né? Bom, galera, espero que tenham gostado. Vou deixar o link de tudo que nós citamos aí para vocês. Cadinho, valeu por mais essa aula aí. Valeu. Galera, deixa um comentário, deixa a curtida, pode mandar pergunta pro Cadinho aí. Pode mandar que a gente responde. Beleza? E quem quiser entrar nesse programa de treinamento todo que você citou aí, é só fazer contato contigo. Só fazer contato, o contato tá aí embaixo também. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo Café com Bike. Tchau, tchau.